A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica aqui no canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11 dessa revista Em Defesa da Fé Cristã. Hoje nós vamos estudar a salvação não é obra humana. Dentro da teologia, a aula de hoje se encaixa na matéria soteriologia. Soteriologia é a doutrina da salvação. Sotéria é salvação no grego. A introdução, vou fazer uma introdução minha hoje, tá bom? E vou deixar a introdução da lição. Mas antes de nós entrarmos na nossa introdução aqui, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, compartilhe as nossas aulas, deixe um like, porque fazendo isso você ajuda bastante o nosso canal. Também quero agradecer aos irmãos que foram lá no nosso blog, começaram a seguir o nosso blog. Agora nós já temos alguns seguidores, mas a gente precisa de mais apoio no nosso blog, tá bom? Então, se você está assistindo essa aula, eu vou deixar o link da aula de hoje com todas as notas que eu vou colocar aqui sobre seitas, heresias, religiões. Eu vou deixar na aula de hoje lá no blog. Então, desça aqui na descrição do vídeo, clique na aula e quando você clicar já vai abrir o blog para você e assim do lado direito seu, olhando na tela do lado direito, já vai ter o botãozinho siga o blog. Só clicar e confirmar, você já vai estar seguindo o nosso blog e dando apoio para nós, tá bom? Também quero agradecer hoje os membros do nível consultoria, o irmão Josivan Avelino, o pastor Messias Oliveira, a irmã Miriam Clemente, o pastor Vicente Félix, do Ceará, o irmão Rodrigo, das Assembleias de Deus aqui de São Paulo, a irmã missionária Ângela, o Fernando Oliveira e a Cleide Oliveira. Essas pessoas são membros do nível consultoria. Quero deixar o meu muito obrigado a vocês pelo apoio ao meu ministério. Teologia não é uma abordagem geral que engloba todas as seitas e religiões. Cada religião, cada seita, cada pensamento filosófico, teológico, tem sua própria teologia. Teologia é a forma como você estuda tecnicamente a Bíblia. E cada instituição tem a sua própria visão técnica das Escrituras. O certo seria não variar a interpretação, né? Quando a gente faz hermenêutica e exegese correta do texto da Bíblia, a gente não varia a interpretação. Mas o que acontece é que isso não acontece, né? Cada religião tem sua forma de ver, cada seita tem sua forma de ver, de interpretar as Escrituras. E é por isso que dá divergência. Então, se cada religião e seita tem a sua própria teologia, então cada religião e seita também terá a sua própria soteriologia, que é a forma como essas religiões e seitas enxergam o plano de salvação. E hoje eu vou mostrar aqui, hoje eu tenho várias notas extras. A gente vai estudar, claro, a lição, mas eu vou trazer muitas notas extras aqui de religiões, de seitas e como é a soteriologia em cada uma dessas seitas e religiões. Então é bom a gente lembrar disso, né? Que cada religião tem a sua própria soteriologia. A base da soteriologia cristã, da nossa, enfatiza a obra redentora de Jesus. E, segundo a nossa fé, Jesus veio ao mundo para resgatar a humanidade. Resgatar do quê? Do pecado. Porque no Éden, dando ouvidos ao diabo, dando ouvidos à serpente, Adão e Eva caíram na desgraça do pecado. E todos os que nascem da natureza, da descendência de Adão e Eva, nascem no pecado. A natureza humana foi contaminada com o pecado. Então, de uma natureza perfeita, a gente caiu para uma natureza pecadora, da dispensação da inocência. Inocência por quê? Porque não conhecíamos o mal, porque não conhecíamos o pecado. A gente só conhecia Deus, só conhecia o bem. Então, esse período anterior ao pecado é chamado teologicamente de dispensação da inocência. Após o conhecimento e o contato com o diabo, o conhecimento do pecado, então a gente passa para a dispensação da consciência. E Deus diz, o homem é agora como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Por isso, dispensação da consciência. A base da salvação, da soteriologia no cristianismo é a Bíblia Sagrada e a fé em Jesus Cristo. E a redenção conseguida através da ação do Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E nos dirige a Jesus, que é o nosso Salvador.
aquele que morreu uma morte vicária por nós, morreu no nosso lugar. É isso que significa morte vicária. Vou deixar esse vídeo aqui, morte vicária, para você entender mais detalhadamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, não consta aqui, consta na revista lá mais pro final. Atos dos Apóstolos 4 e 12 diz: porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então a Bíblia Sagrada, esse livro que é o patrimônio do mundo, esse livro que é a mensagem de Deus para os homens, deixa muito claro, registrado textualmente em Atos 4 e 12, que não tem salvação fora do nome de Jesus. Somente em Jesus. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então não dá para maquiar, não dá para fantasiar, não dá para se iludir, é somente através de Jesus. Ele é o único Salvador. Mas nós vamos ver hoje que muitas religiões, inclusive hoje eu vou falar das religiões mais importantes do mundo, como hinduísmo, como budismo, islamismo, judaísmo, como é a salvação nessas religiões. E vocês vão ver que diferem da nossa forma de salvação, né? O centro da nossa soteriologia são as Escrituras Sagradas, o meio pelo qual nós conhecemos o Salvador, e o Salvador, que segundo Atos 4 e 12 é o único, Jesus Cristo, nosso Senhor. A soteriologia tem pelo menos 5 pontos principais. A necessidade da salvação, por causa da natureza humana que decaiu da perfeição para a imperfeição. A expiação e sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que é a morte vicária dele. A justificação pela fé, porque ninguém pode se justificar pelas obras, ninguém pode se salvar pelas obras, é o tema da aula de hoje. Aí a regeneração pelo Espírito Santo e a garantia da vida eterna para aqueles que acreditam na graça de Deus. Então esses são os 5 principais pontos da soteriologia cristã. Inclusive todas essas notas que eu estou colocando aqui é do nosso curso de teologia básica, tá bom? Se você quiser dar uma olhadinha nele, está aqui na descrição. Tem um link para compra, você clicando vai abrir a página do Hotmart para você vai ver preço, pode parcelar. É um curso EAD. Não é um curso online, é EAD. Você compra as apostilas, estuda, depois que você terminar, você envia para mim e você recebe o seu diploma. Então, a soteriologia cristã, ela não é apenas um estudo teórico, mas ela é uma doutrina prática nas Escrituras. A doutrina da salvação cristã é presente nas Escrituras. A queda do homem no Jardim do Éden alterou a natureza humana. Portanto, salvação agora é uma questão de natureza. Eu expliquei esse negócio de que a salvação é uma questão de natureza nesse vídeo aqui que eu estou deixando para você no card, muito detalhadamente. Vale a pena assistir, vai ser uma nota muito importante que você vai levar para a aula se você assistir esse vídeo, tá bom? Então já deixei 2 nos cards, morte vicária e salvação, uma questão de natureza. Você vai entender por que uma questão de natureza. A palavra-chave de hoje é salvação. E os nossos objetivos hoje são ensinar, listar e correlacionar. Nós vamos ensinar a respeito da doutrina da salvação debaixo da graça de Deus. Vamos listar os ensinos inadequados sobre a salvação na antiguidade. Nós vamos correlacionar os ensinos inadequados sobre a salvação na atualidade. Então, vamos lá para o texto áureo. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3 e 5. No contexto aqui de Tito 3 e 5, essa lavagem da regeneração, ela se refere à purificação espiritual e à renovação que é dada a nós pela ação do Espírito Santo, pela fé em Jesus Cristo. Essa lavagem aqui, ela simboliza a limpeza do pecado. É a regeneração que significa nascer espiritualmente. Mas essa lavagem não é a lavagem da água do batismo, tá bom? Porque a água do batismo, ela não lava pecado. A água do batismo não lava a nossa alma. As águas do batismo, a instituição, né, o sacramento do batismo, ele é um símbolo para a nossa morte. Nós morremos para o mundo e o batismo é um símbolo de sepultamento.
É por isso que a gente mergulha a pessoa completamente na água, simbolizando o seu sepultamento, porque a partir do momento que ele aceitou Jesus, nós acreditamos então que ele morreu para o mundo, né? Conforme o apóstolo Paulo diz: eu já estou morto com Cristo, e a vida que eu vivo agora, vivo-a no Filho de Deus. Então o batismo, as águas do batismo não lavam pecado. Não é isso que está dizendo o texto aqui. Essa lavagem da regeneração, ela é uma lavagem espiritual. Um fenômeno espiritual que acontece quando nós aceitamos Jesus. O Espírito Santo, lembra que eu expliquei na aula anterior, na aula sobre quem é o Espírito Santo? Eu expliquei que no hebraico ele é Ruach HaKodesh, Espírito de Santidade. E isso fala da sua ação regeneradora, da sua ação santificadora, diferente de como é no grego, pneumato agios, Espírito Santo, e diferente do que é no português, Espírito Santo. Espírito Santo fala do que ele é. Espírito de santidade fala do que ele faz, né? Então essa lavagem da regeneração é a renovação através do Espírito Santo. A salvação, então, somente pela obra de Cristo. A ênfase aqui do versículo 5 de Tito 3 é: a salvação não é conquistada pelas obras. Pode tentar fazer obra de justiça como quiser. A salvação não vem pelas nossas obras, pelas obras de justiça que a gente faça, mas vem pela misericórdia de Deus. A salvação vem pela graça de Deus. A gente vai ver hoje detalhadamente o que significa. Graça significa favor imerecido. É um favor que a gente não merecia. É uma coisa que a gente não podia alcançar. Então Deus nos dá pela graça. Ele não dá de graça, hein? De graça não, nunca fale assim. Não é de graça. Uma coisa de graça é uma coisa que não tem preço, que você ganhou sem se preocupar, sem fazer nada. É uma coisa que não custou nada. Mas a salvação não foi assim. A salvação custou a vida de Cristo, o sofrimento de Cristo, custou a sua kenosis, que foi o esvaziamento da divindade para morrer no nosso lugar, custou sua morte vicária, custou deixar o seu lugar original, que é o céu dos céus, né? Então teve um custo. Então a salvação é pela graça, ou seja, pelo favor de Deus. A salvação não é de graça. E mesmo para nós, ela não sai sem um custo. A gente tem que praticar metanoia, né? Metanoia é o arrependimento. Estávamos indo aqui, então a gente dá meia volta. Metanoia é dar meia volta e voltar agora para Deus, né? Por isso que João, quando pregava, ele dizia: Ego baptizo in idati is metaniam. Eu vos batizo com água para o arrependimento. Ou seja, eu batizo vocês para que vocês deem meia volta, para que vocês voltem atrás e se voltem para Deus. Então, mesmo para nós tem um custo. É o custo de deixar o mundo e agora seguir Jesus. É muito importante que você faça a leitura diária. Com certeza você está assistindo a aula uma semana antes, né? Então é importante que você leia segunda, terça, quarta, quinta, até sábado essas referências ali, porque elas vão mostrar que a salvação não é pelas obras. A leitura bíblica em classe é importante, mas ela será discorrida dentro do corpo da lição. Então não vou comentá-la aqui, tá bom? Para não adiantar o nosso comentário. Então vamos no tópico de número 1. A salvação sob a graça de Deus, a descrição do estado espiritual humano. O relato da pecaminosidade da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano, estudado na lição anterior, aquilo que nós estudamos na lição anterior, que é a corrupção, o pecado corrompeu a natureza humana. O apóstolo Paulo ele emprega aqui algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado, que está na leitura bíblica em classe. Essas expressões são: mortos em ofensas e pecados, do versículo 1, andar segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, andávamos nos desejos da nossa carne e éramos por natureza filhos da ira. Então, estávamos mortos em ofensas e pecados. Essa morte aqui não é morte física, tá bom? Não é morte literal. O salário do pecado é a morte. Que morte? Primeiro a morte física, porque a partir do pecado, então a morte entrou no mundo, aí Adão morreu, Eva morreu, todos os descendentes morreram, e cada um de nós inevitavelmente vai morrer. Então, é morte literal. Mas quando a Bíblia diz estávamos mortos em ofensas e pecados, essa morte aqui não é literal, é espiritual. Mortos para Deus. Quando nós não buscamos a Deus.
Quando nós não recebemos Jesus, para que Jesus transforme nossa natureza, e nós voltemos ao estado do Éden, voltemos a ser criaturas compatíveis com Deus, o estado que a gente vive, o estado espiritual que a gente vive, é um estado de morte. Deus é Elohim Haim. Deus é o Deus da vida. Então, estando nele, a gente tem vida. Fora dele, a gente tem morte. Não tem, é uma dualidade. Não tem nada fora dessa dualidade. Ou nós estamos em Deus, ou nós estamos no diabo. Ou nós praticamos obras de justiça, ou nós estamos mortos no pecado. Praticando o pecado. Vivendo, andando segundo o curso desse mundo. O termo mundo aqui é o grego éon, que significa sistema de coisas. Significa um tempo, uma era de vivência. Esse mundo aqui não é o mundo planeta, não é o globo, mas é o sistema de coisas dentro do qual nós vivemos. Então, o apóstolo diz que a gente estava morto no pecado, andando segundo o curso desse mundo, ou seja, vivendo como mundanos. A expressão mundano significa viver de acordo com as regras do mundo, e não de acordo com as regras das Escrituras. Quando você vive de acordo com as regras das Escrituras, então você está vivo em Deus. Mas quando você vive como mundano, você está morto para Deus. E aí a Escritura vai progredindo. A gente estava morto em ofensa, vivia segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Esse príncipe das potestades do ar é o diabo, é Satanás. Essas potestades significa poder. Essas potestades são os poderes. Esse ar não é a nossa atmosfera. Não significa que os demônios moram aqui na nossa atmosfera, no primeiro céu, tá bom? Isso significa um lugar espiritual. O príncipe das potestades do ar é o demônio que age no âmbito espiritual. Não significa que eles moram aqui nas nuvens. Essas potestades do ar são demônios, são os demônios, os agentes de Satanás que operam no mundo espiritual. A gente não enxerga os demônios porque eles não são materiais, eles não são constituídos como nós, de matéria, né? Eles são seres espirituais, por isso a gente não vê, mas eles estão agindo no mundo. A ação deles pode ser percebida no mundo. Então a gente tem 3 coisas que atuam para nos afastar de Deus e para nos fazer perder a salvação. Nós mesmos, o mundo e o diabo. Estávamos mortos em ofensas e pecados. Isso é pela nossa escolha. Nós escolhemos viver desse jeito. Aí o versículo 2 diz, segundo o curso desse mundo. Porque a nossa alma gosta do mundo, gosta das coisas do mundo, gosta do pecado. Né? Então a gente vivia morto em pecado, nossa própria ação, nossa própria escolha, segundo o curso desse mundo, amando o mundo, vivendo como mundano, segundo o príncipe das potestades do ar, ou seja, obedecendo os comandos do diabo. Então 3 são os que lutam contra a nossa salvação, nós mesmos, o mundo e o diabo, a gente vê nessa escritura aqui. E aí o 4º ponto, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esse espírito que opera nos filhos da desobediência é o príncipe das potestades do ar, é o espírito do diabo. Opera nos filhos da desobediência, ou seja, o diabo só tem poder contra aqueles que não obedecem. Obedece o quê? A palavra de Deus. Então se você é um filho obediente, aliás, se você não for obediente, você não é filho, né? Não é considerado filho. Só é considerado filho aquele que obedece. O que não obedece é considerado bastardo, sem pai. Olha que grave, né? Então, o espírito do diabo opera nos filhos da desobediência. É a parte C do versículo de número 2. E o versículo 3 vai dizer, andávamos nos desejos da nossa carne. E o 3b vai dizer, éramos por natureza filhos da ira. Então, queridos, quando a gente anda, é influenciado pelo espírito do engano, pelo príncipe das potestades do ar, aí a gente anda de acordo com o desejo da nossa carne, e aí a gente é, por natureza, filho da ira. Lembra que eu falei? Deixei o vídeo, né, salvação, uma questão de natureza? A nossa natureza foi mudada de natureza santa para a natureza pecadora. Então, agora somos, por natureza, filhos da ira. Ou seja, com essa natureza não tem salvação. Com essa natureza, o ser humano está condenado ao inferno. A gente precisa de uma nova natureza, que é a natureza de Cristo em nós. Por isso precisa receber Jesus como Salvador.
Item de número 2 agora, mortos em ofensas e pecados. Aqui a gente vai ver o versículo 1 e o versículo 5. As expressões e vos vivificou, do versículo 1, e a expressão nos vivificou juntamente com Cristo, do versículo 5, revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores e que a salvação só é possível mediante a graça de Deus e sem ela ninguém pode ser salvo. É o que a gente vê nos versículos 4 e 5. Mas tem uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui, que a revista está pedindo para deixar claro, que eu já deixei, já comentei. Esse mortos em ofensas e pecados não significa morte literal, mas morte espiritual, tá bom? Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade está caída, separada de Deus. É o que nós temos em Isaías 59 e versículo 2. Não significa morte literal, morte física, é morte espiritual. O pecado causou a morte física, mas o pecado não causa imediatamente a morte física. Inclusive, numa das aulas anteriores aí, eu indiquei o vídeo porque Adão não morreu na hora que comeu do fruto proibido. É porque Deus estava falando com ele, primeiramente no âmbito espiritual, depois no âmbito físico. Deus falou, não coma da árvore proibida, porque no dia que você comer, você morre. Morreria literalmente, mas morreria imediatamente espiritualmente. Depois, literalmente, né? Por isso Adão não morreu na mesma hora. Demorou 930 anos para morrer, né? Mas a morte entrou no mundo a partir dessa transgressão. Então, mortos em ofensas não é literal, é sentido espiritual. E depois o item 3 do tópico 1, a exegese dos versículos 8 até o 10. O 10 eu não vou falar só o 8 e o 9, que são os versículos importantes. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é o 8. E o 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Essa passagem bíblica aqui, ela elimina qualquer interpretação ou tentativa de salvação com ajuda humana, ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. Somente Jesus é o Salvador, tá bom? Por que o homem não consegue fazer nada para ser salvo? Porque o homem é salvo pela graça, e a graça é um favor que o homem não merece. Então, por mais que você faça, por mais que você tente agradar a Deus, você não consegue. Vou mostrar um segredo, é a chave para a sua aula, hein? É a chave para o item de número 3. Por que não é pelas obras, para que ninguém se glorie? Porque a natureza foi alterada, porque a salvação é uma questão de natureza. Antes do pecado, o homem era salvo, porque a natureza era de inocência. A natureza era de compatibilidade com Deus. Quando entra o pecado, a natureza de inocência muda para a natureza de consciência. Ele agora conhece o pecado. Ele agora está consciente do mal. Então mudou a natureza do homem. Mudou a natureza, acabou. Não tem mais retorno. O homem não consegue mais voltar àquela natureza original. É por isso que não tem salvação por obras. Por mais que você faça, você ainda continua sendo pecador. Tá bom? Entendeu? É por isso. Por que a gente não consegue então ser salvo por obras? Por isso, porque as nossas obras todas são feitas em pecado. Aí a gente precisa de uma nova natureza. Como ganhar essa nova natureza? Só se Jesus vier morar em nós com a sua natureza santa. Aí a nossa natureza é mudada. Tá bom? Isso é conversão. Se a sua natureza não mudou, se você ainda ama o mundo, ainda ama o pecado, ainda anda dando ouvidos ao príncipe das potestades do ar, você ainda não está convertido. Muito cuidado. Ora, jejua, leia a Bíblia para você alcançar o nível de graça. Para você começar a ser compatível com Deus. Porque senão a salvação corre risco. Tá bom? Tópico de número 2. As soteriologias inadequadas da antiguidade. Na antiguidade. Os reencarnacionistas. Com o termo soteriologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. Como eu iniciei a aula falando, cada religião, cada seita tem sua própria soteriologia, tem sua própria teologia. Soteriologia é a forma como cada religião e seita enxerga o plano de salvação. Como cada religião oferece a salvação. Então, cada uma religião tem a sua. Nós temos a nossa. Por isso que a gente não pode julgar o mundo inteiro pela nossa soteriologia. Nós temos que ensinar a nossa soteriologia. Mas você é tido como ignorante, como rude, né? Como grosso, quando você quer enquadrar todo mundo dentro da nossa soteriologia.
Tem gente que não sabe nem que Jesus Cristo existe. Então, não é todo mundo que conhece Jesus no planeta. Nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta. Nem a metade dessas pessoas conhece Jesus Cristo. Tem lugar no mundo que nunca ouviu falar. E eles têm sua própria soteriologia, né? Então, o mundo inteiro vai ser julgado pela Bíblia. Eu acredito nisso. O único salvador, segundo o que a Bíblia diz, é Jesus Cristo. Essa é a nossa soteriologia. Porque a nossa soteriologia está baseada nesse livro aqui. Mas quando você vai para o hinduísmo, ele tem o livro deles. E o livro deles ensina a soteriologia deles. Olha o abismo, então, que existe entre nós e eles. Quando você vai para o budismo, no budismo nem tem o conceito de Deus. Não existe Deus no budismo. Olha que absurdo, então, do nosso ponto de vista, né? Aí você vai para o Islã, Alá não é o mesmo Deus Jeová. Então, cada religião apresenta Deus segundo a sua visão, cada seita apresenta Deus segundo a sua visão, e a forma como eles enxergam Deus é a sua teologia, e a forma como eles vão se achegar a esse Deus é a sua soteriologia, o seu projeto, o seu plano de salvação. Então, cada religião tem a sua. Então, o que a gente tem que fazer é entender bem a nossa soteriologia e tentar convencer essas pessoas de que a nossa soteriologia é a certa. Isso é o que cada religião faz. Cada religião entende que está no caminho. Cada religião acha que está no caminho certo. E ensina, e faz prosélito, e prega, e tenta fazer novos convertidos que acreditam que estão no caminho. Nós também acreditamos. Então, o que é certo? Não é sair condenando todo mundo, né? Porque isso vai afastar as pessoas. O certo é mostrar, então, a nossa soteriologia. E não se preocupe, porque o Espírito Santo vai convencer a pessoa que ouvir você fazendo defesa da sua soteriologia. Porque o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. E isso ele sabe fazer muito bem. Não é a gente que convence, a gente só prega. Quem convence é ele. Aqui no tópico de número 2, soteriologias inadequadas na antiguidade, a gente tem aqui as doutrinas reencarnacionistas. A doutrina reencarnacionista é muito antiga, desde sempre ela existe. E nós temos aqui, dentro desse pensamento reencarnacionista, a gente tem o hinduísmo, o budismo, o jainismo e o sikhismo, e temos também os Hare Krishnas. E além desses, a gente tem os kardecistas e outros. Tem uma lista muito grande de pensamentos, né, de pensamentos filosóficos que acreditam na reencarnação. Eu tenho aqui algumas notas sobre os Hare Krishnas, o Sikhismo, o Jainismo, o Budismo e o Hinduísmo, que eu vou deixar na nossa aula de hoje, lá no blog, tá bom? Você vai poder consultar. E eu fiz um resuminho da soteriologia de cada uma dessas religiões. São as religiões mais importantes aí no mundo, tá bom? Então é importante você levar isso para sua aula. Quando você for lá no blog, siga o nosso blog para nos dar um apoio, tá bom? Só clicar no botãozinho seguir e confirmar, pronto, você já estará nos seguindo. No hinduísmo, a salvação é conhecida no hinduísmo como moksha, que significa literalmente salvação. É a libertação do ciclo de renascimentos de samsara. Samsara significa mundo. Então, a salvação no hinduísmo é deixar de reencarnar. Você vai reencarnando até se aperfeiçoar. Quando você se aperfeiçoa, você se une com o divino. O hinduísmo é uma religião monista, né? Tudo é Deus. Você é emanado de Deus, você é parte desse grande ser que governa o universo, e quando você morre, você volta para ele. Quando você se aperfeiçoa, você integra-se a ele, se torna também divino. E você vai poder ler outras notas lá a respeito. Vou deixar aqui só o centro, só o âmago da soteriologia dessas religiões. Lá vai ficar outras notas sobre a salvação no hinduísmo. No budismo, a salvação no budismo é chamada de nirvana, que é a extinção do sofrimento e do ciclo de renascimento, mais ou menos como no hinduísmo. E o caminho para o nirvana no budismo é um caminho nobre constituído de 8 partes,
que inclui visão correta, intenção correta, fala, ação correta e muitas outras coisas. Então, o budismo prima pela ética, por ser correto, por ser ético, né? Aí veja que a ética no budismo é uma coisa, a ética no cristianismo é outra coisa, a ética, por exemplo, no estoicismo é outra coisa, né? Cada seita, cada religião vai entender a ética. A ética é a ação do ser humano conforme o meio que ele vive, conforme aquilo que ele acredita, conforme aquilo que a sociedade exige dele. Em cada religião a ética vai ser uma coisa. No budismo é isso que eu acabei de falar para vocês. Visão correta, intenção correta, fala, ação correta, para ser uma pessoa ética, agradável. No jainismo, a salvação é conhecida como moksha, também como no hinduísmo. E ela é a liberação da alma do ciclo dos renascimentos e da impureza e do karma. Então, jainismo e hinduísmo, a salvação nessas duas correntes é a mesma coisa. Você vai se aperfeiçoando até deixar de reencarnar, e aí você se une com o divino. E no sikhismo, a salvação é chamada de mukti, que é a libertação do ciclo de renascimentos. E, por fim, a união com Deus, que é chamado no sikhismo de Waheguru. Waheguru é o Deus no sikhismo. Esse Deus é pessoal, inclusive os sikhistas procuram um relacionamento pessoal com o seu Deus. Perceba que hinduísmo, que jainismo e que sikhismo têm a mesma base soteriológica. É a busca por vencer as imperfeições nas reencarnações sucessivas até se aperfeiçoar e se unir com o divino. Eles acreditam assim, nós não. Nós acreditamos que só tem uma morte. Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. E o juízo vai mostrar se esse homem será salvo ou condenado. Sendo salvo, ele se une com o seu divino, que é Deus, Yahvé. Mas acontece uma única vez. Sendo condenado, ele vai para a condenação do inferno, que é uma doutrina muito clara nas escrituras. Eu tenho uma série aqui de 8 vídeos onde eu ensino detalhadamente sobre o inferno. O que é, onde é, a duração, termos gregos, detalhadamente. Vou deixar para você aqui nesse card, tá bom? Assista essa série, vai ser muito importante. E por fim, os Hare Krishnas. A salvação é conhecida nessa doutrina, nesse pensamento, como Bhakti, a devoção amorosa a Krishna. Krishna, na religião Hare Krishna, é uma das divindades mais reverenciadas do hinduísmo. Ele é considerado a 8ª encarnação ou avatar do deus Vishnu. E o deus Vishnu é um dos 3 principais deuses na trindade hindu. Na trindade hindu, que é chamada de Trimurti, nós temos o deus Brahma, que é o criador, nós temos Shiva, que é o destruidor, e nós temos Vishnu, que é o preservador e o protetor do universo. Então essa é a trindade hindu. E o item 2, do tópico 2, os galacionistas. Esse aqui é o nome dado aos legalistas judaizantes opositores de Paulo na província da Galácia. Nós temos isso em Gálatas 1:7. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam convencer os gentios a observarem a lei de Moisés como condição para a salvação. E o apóstolo Paulo lutou fortemente contra eles. O apóstolo Paulo disse, ainda que eu mesmo ou que um anjo do céu vos venha anunciar outro evangelho, que não seja esse que eu tenho anunciado para vocês, que é o evangelho da graça, o evangelho da salvação pela graça, o evangelho da oferta de Deus, de seu Filho para salvar o mundo, que seja anátema. Então, esses galacionistas aqui, eles, tá claro no livro dos Gálatas, a ideologia deles era que, tem que aceitar Jesus, mas tem que obedecer à lei de Moisés, senão não tem salvação. Ou seja, não abraçaram o evangelho, não abraçaram a graça de verdade. Né? É a velha ajuda humana para a salvação. Não precisa ajudar Deus no plano de salvação. Só precisa obedecer a Deus e aceitar Jesus como Salvador. Tá bom?
Olha, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Tem muita gente que diz assim, ó, não tem nada que você possa fazer para ser salvo. E aí, entende isso como não se santificar. Quando a Bíblia diz que a gente não consegue salvação pelas obras, não está dizendo que a gente não precisa se esforçar para a santificação. Não é isso. A graça de Deus não é liberdade para o pecado. A graça de Deus não é oportunidade de libertinagem. A graça de Deus é a liberdade da lei desses galacionistas aqui, da lei de Moisés. A lei de Moisés, ela veio até Cristo, porque a lei queria mostrar Cristo. O âmago da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Tá bom, meus irmãos? Por isso que o apóstolo Paulo falou, não, queridos, agora a gente não se salva mais pelas obras, levando animalzinho para o sacerdote sacrificar por nós, para cobrir o nosso pecado. Não, agora, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo a pregação de João Batista. Agora, em Cristo, nós somos salvos. Agora, a gente não precisa mais daquelas obras da lei, dos sacrifícios da lei. Salvação agora não é mais pela obra da lei. E os Gálatas ainda estavam nesse concerto antigo. Agora não, agora é em Cristo. Em Cristo somos salvos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então os galacionistas estavam ajudando, querendo dar uma ajuda, uma força no plano de salvação de Deus, dizendo que, tá, aceita Jesus, mas continua obedecendo Moisés. Não, esquece, não é assim. Aceitou Jesus, agora vive pela graça, obedecendo os mandamentos do Novo Testamento, da Brit Hadashah, da Nova Aliança. E o item 3, os gnósticos. No campo soteriológico, eles apregoavam uma visão dualista do universo, que era o maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? O termo maniqueísmo vem do nome do fundador, do proponente, que é Mani. Ele viveu de 216 a 276 da nossa era, na Pérsia, no atual Irã. O seu ensino era o seguinte: o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz, e os dois lutam pelo domínio da natureza do ser humano. Né? Desse modo, o ser humano, para ser salvo, ele precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários, e essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico que eles chamavam de gnosis, uma espécie de iluminação espiritual que era limitada a poucos. Somente os que eles chamavam de espirituais tinham essa visão espiritual. Os demais eram chamados por eles de pessoas materiais, que não podiam receber esse tipo de conhecimento. Então, o que os gnósticos do maniqueísmo estão ensinando? Estavam ensinando, ensinavam, e existe ainda hoje esse pensamento, que tem gente que é capaz de receber a gnose, que é o conhecimento superior do universo, das coisas do universo, e essas pessoas são iluminadas. Então elas são capazes de evoluir até alcançar a salvação. E existe uma outra classe de pessoas que não tem essa capacidade. Então para eles já tem uma classe que vai ser salva e uma classe que vai ser condenada, né? Não importa o que essa outra classe, que não é iluminada, que não é espiritual, faça, não vai conseguir ser salva. Isso é um ensino completamente contrário às Escrituras, porque as Escrituras dizem assim, ó: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Qualquer que crer e for batizado será salvo. Ele não precisa ser um predestinado iluminado. Ele não precisa ser um predestinado gnóstico para ser salvo, segundo o contexto da nossa soteriologia, segundo o contexto das Escrituras. Ele só precisa acreditar no Salvador. Aí o Salvador vem morar nele e o salva. Diferente do gnosticismo. O gnosticismo é uma doutrina muito ampla. O que nós temos aqui é um resumo do resumo do resumo. E ainda o que nós temos aqui é uma facção do gnosticismo, que é o maniqueísmo. Mas o gnosticismo é uma coisa muito grande, que engloba pensamentos muito profundos e extraordinários de uma visão do universo muito diferente da nossa, tá bom? Então a gente vai ficar aqui só com esse resumo. Tópico de número 3, as soteriologias inadequadas de hoje. Nós temos 3, nós já estudamos essas 3 em outras lições e hoje a gente vai também estudar elas como soteriologias inadequadas.
O islamismo, as testemunhas de Jeová e o mormonismo. Começando com o islamismo, segundo o Islã, se as boas obras e ações de uma pessoa superarem as más, essa pessoa encontra o paraíso, recebe o paraíso. É o que nós temos na Surata 13, versículos 22 e 23 do Alcorão. Eu tenho aqui o Alcorão e nessa surata nós temos escrito o seguinte: e que perseveram no anseio de contemplar o rosto do seu Senhor, observam a oração e fazem caridade, seja privativa ou manifestamente, daquilo com que os agraciamos, e retribuem o mal com o bem, e estes obterão a última morada. A última morada aqui, do versículo 22 da Surata 13, quer dizer a salvação, o reino de Deus, o reino de Alá. E o 23, como é esse reino? O 23 diz: são jardins do Éden, nos quais entrarão com seus pais, seus companheiros e seus filhos, que tiverem sido virtuosos, e os anjos entrarão por todas as portas, saudando-os. Então, essa é a escritura do Alcorão na Surata 13, 22 e 23. Então, para os islâmicos, a salvação é pelas obras, né? E eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas só ama os piedosos. E a outra coisa, Alá não ama os agressores, Alá não ama nenhum ingrato pecador. Alcorão 2, 190, 276. Essa aqui é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama pecadores. Por aí você vê que Alá é bem diferente do Deus Yahvé, né? Porque o Deus Yahvé, ele ama os pecadores. Inclusive ama com o seu amor agape, que é bem diferente do nosso amor filho, do nosso amor humano. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês vários vídeos onde eu explico amor agape, amor filho, amor filautia, vários vídeos aqui na descrição para você assistir, para você entender como é que Deus ama o mundo. A salvação no Alcorão, então, é pelas obras. Se você faz obras, você recebe a salvação. A salvação na Bíblia é pela graça. Você não consegue fazer nada, nenhuma obra para agradar a Deus e ser salvo, porque a sua natureza foi alterada de inocente para pecador, né? Então, só recebendo o outro, só recebendo o santo, é que você consegue mudar a sua natureza e ser salvo. Diferente de como ensina o Alcorão. Então, fé diferente, fés diferentes, né? No Alcorão e na Bíblia Sagrada. O mesmo vai acontecer com as testemunhas de Jeová. A salvação para eles não está em Cristo, mas na organização deles, diferente do que ensina as Escrituras, né? Existem dois grupos de salvos no conceito das testemunhas de Jeová. Um é chamado de a grande multidão e o outro é chamado de 144 mil. Inclusive, irmãos, quero deixar para vocês aqui nesse card aparecendo agora a nossa série O Apocalipse. Um comentário detalhado, versículo por versículo, cheio de notas de grego, de hebraico, de inglês, de latim. Um comentário muito teológico, muito de alto nível mesmo do livro do Apocalipse. Você pode assistir de graça no nosso canal. Essa série está disponível de graça no nosso canal. O Apocalipse comentado versículo por versículo. E se você quiser, você pode comprar a apostila de 360 páginas para ter com você. Vai aparecer em cada aula um QR Code, é só ler com o aplicativo do seu banco, compra, deixa uma mensagem para mim nos comentários com seu e-mail ou com seu WhatsApp que eu envio para você a apostila na mesma hora. E você vai ter então a série no nosso canal e a apostila na sua mão em PDF para você ler e consultar como quiser. O livro do Apocalipse, então, fala desses dois grupos, dos 144 mil e da grande multidão. Mas os dois grupos estarão na presença de Deus no céu, segundo a nossa soteriologia. Que é por isso que eu quero que você assista a série O Apocalipse, para você entender isso. Já para as testemunhas de Jeová, só vão para o céu 144 mil. A grande multidão vai ficar na terra reformada. Na série O Apocalipse, eu mostro claramente que essa terra não será reformada. Meu Deus, você precisa assistir, irmão. Dá muita vontade de eu falar aqui, mas eu vou colocar uma aula dentro de outra aula. Então, não vou falar. É importante que você assista. Por que essa terra não será reformada? Eu explico claramente na série O Apocalipse.
Tem termos do grego que deixam muito claro que a terra não vai ser reformada, mas vai ser destruída e feita nova. Mas eu não vou falar aqui, porque senão eu vou tomar muito tempo. E no item de número 3, para finalizar, a soteriologia no mormonismo. Os mormons creem numa salvação geral, em que os que não são mormons serão castigados e depois liberados para a salvação, e numa salvação individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e ordenanças da sua instituição. Então veja aqui que, de novo, uma instituição reivindicando para si o caminho da salvação, né? Eles consideram ordenanças os artigos 3 e 4 das suas regras de fé, que são fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão, imposição de mãos, entre outros. E um dos principais requisitos para a salvação no mormonismo é aceitar Joseph Smith como porta-voz de Deus, né? Então, Joseph Smith, fundador do mormonismo, ele é um grande profeta, como no Islã. No Islã é Muhammad, né? Maomé. Cada religião, então, apresenta sua teologia, sua soteriologia e seu profeta. No Islã, o profeta é Maomé. No mormonismo, é Joseph Smith. Nas Testemunhas de Jeová, é Charles Taze Russell. Então, cada um apresentando seu profeta. Mas no cristianismo, o cristianismo tem as escrituras, a Bíblia Sagrada, como regra de fé e prática, e ela não tem nenhum profeta representante na atualidade. O que nós temos são os profetas do Antigo Testamento, nos quais nós cremos, aos quais nós obedecemos, e nós temos Jesus Cristo, que é o mediador de uma nova aliança. E eu lembro Atos 4 e 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, mas somente pelo nome de Jesus. Então, o nosso grande mediador, profeta e salvador é Jesus Cristo. E ele participa de duas naturezas, da humana e da divina. Então, queridos, se você acompanhou essa lição, essa revista até agora, você está fazendo um curso de soteriologia bíblica extraordinário esse trimestre, hein? Praticamente merecia um diploma. E para a gente terminar, tem uma nota, um auxílio bibliológico aqui, e esse auxílio tem aí na sua revista, ele faz a seguinte pergunta: Alá é idêntico ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? E eu vou responder simplesmente que não, porque Alá não ama pecadores, e Yahvé, o nosso Deus, ama pecadores. Alá propõe uma salvação por obras, o nosso Deus propõe uma salvação pela graça. E tantas outras diferenças. No islamismo, o islamismo não reconhece a paternidade de Deus, Yahvé, nem a divindade do Filho Jesus e nem a pessoa do Espírito Santo. Então, o Deus do cristianismo não é o Deus do islamismo. Uma nota importante, decore isso, por favor. Toda vez que qualquer seita ou religião usa o termo Deus, usa o título Deus, ela está se referindo a uma entidade que é suprema e criadora e mantenedora do universo. Essa é a ideia geral de Deus, mas em cada religião tem o seu Deus. Por exemplo, no conceito filosófico do panteísmo, Deus é tudo, o universo é Deus. Deus é tudo e tudo é Deus. Tem um vídeo no nosso canal na série Conceitos Teológicos e Filosóficos. No panenteísmo, Deus é pessoal, mas a partir dele se forma todo o universo. No emanacionismo, a mesma coisa. E assim, tantos ismos em conceitos teológicos e filosóficos. Então, na nossa religião, Deus é um ser pessoal, constituído de 3 pessoas, coiguais, consubstanciais, com os mesmos atributos. Nós acreditamos, então, em uma trindade. Mas a nossa trindade é diferente da trindade hinduísta, né? Nossa trindade é uma divindade que subsiste em 3 pessoas. Então, cada religião tem sua teologia, sua soteriologia. Nós precisamos conhecer bem a nossa para fazer defesa da nossa soteriologia, de como Deus salva através das Escrituras e através de Jesus Cristo,
o único mediador da graça de Deus. É isso por hoje, queridos. Espero ter ajudado com essa aula. Se você gostou da aula, deixe um like para nos ajudar. Compartilhe a nossa aula. Compartilhando, você nos ajuda. Nós estamos numa luta para fazer o canal crescer, chegar a 100 mil inscritos. Nós estamos com 15 mil, a gente ainda está bem longe, mas se cada um de vocês ajudar, a gente chega lá. Se você se inscrever, se você compartilhar nosso canal no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, você vai nos ajudar. E se você deixar um like, o YouTube vai mandar os nossos vídeos também, vai indicar os nossos vídeos na plataforma e assim a gente vai ganhar um crescimento. Não se esqueça de ir no nosso blog, começar a seguir o nosso blog. Bastante gente já começou a seguir o blog, eu sou muito grato, obrigado. Continue divulgando o nosso trabalho. Nosso trabalho aqui tem a intenção de ajudar vocês, dando para vocês o meu entendimento das Escrituras e dando a minha contribuição teológica aqui nas aulas de escola bíblica. Fique com Deus, então, e até a nossa próxima aula.